Nós mapeamos praticamente toda a superfície da Lua. Sabemos onde ficam as crateras de Marte com mais detalhe do que sabemos o que existe embaixo do nosso próprio oceano. Isso parece errado. Mas é exatamente assim que funciona. A gente sempre olha para cima quando pensa em mistério. Espaço, outros planetas, vida alienígena. Mas talvez o lugar mais desconhecido do universo não esteja lá fora. Talvez esteja embaixo da gente, debaixo de quilômetros de água escura. O oceano cobre mais de 70% da superfície do planeta. Mas ele não é uma coisa só. Nos primeiros 200 metros, a luz do Sol ainda chega, e a vida se parece com o que a gente imagina. Entre 200 e 1000 metros, começa a chamada Zona do Crepúsculo, com luz cada vez mais fraca. Depois de 1000 metros, começa a Zona da Meia-Noite. Escuridão completa, o tempo todo, para sempre. Depois dos 6000 metros, começa a Zona Abissal, que sozinha cobre a maior parte do fundo do oceano. E ainda existe uma camada mais funda que essa. O ponto mais profundo do oceano fica na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. Essa região se chama Zona Dal, batizada em homenagem a Hades, o deus grego do submundo. O ponto mais fundo dela se chama Challenger Deep. Quase 11.000 metros de profundidade. Se você colocasse o Monte Everest inteiro lá dentro, ainda sobraria mais de 2.000 metros de água por cima do pico. Fossas como essa se formam onde uma placa tectônica desliza por baixo da outra. É um processo que leva milhões de anos. E que continua acontecendo, silenciosamente, embaixo dos seus pés agora mesmo. No Challenger Deep, a pressão da água é mais de 1000 vezes maior do que na superfície. É como se 50 jatos comerciais estivessem empilhados em cima de cada centímetro quadrado do seu corpo. Um ser humano sem proteção seria esmagado instantaneamente. Para sobreviver lá embaixo, um submarino precisa de um casco capaz de resistir a essa pressão sem se romper. A maioria é feita de titânio, o mesmo tipo de material usado em espaçonaves. Construir uma máquina assim custa dezenas de milhões de dólares. Só um punhado de pessoas já desceu até o Challenger Deep. A primeira vez foi em 1960, com o batiscafo Trieste. Depois disso, ninguém voltou lá por mais de 50 anos. Em 2012, o diretor de cinema James Cameron desceu sozinho, dentro de um submarino chamado Deep Sea Challenger. A descida sozinha levou quase 2 horas e meia. Em 2019, o explorador Vitor Vescovo se tornou a primeira pessoa a visitar o ponto mais profundo dos 5 oceanos do planeta. Ainda assim, mais gente já pisou na Lua do que já chegou ao ponto mais profundo do próprio planeta Terra. Sem luz do Sol, a fotossíntese simplesmente não existe lá embaixo. Durante décadas, cientistas acreditavam que praticamente nada poderia sobreviver naquela escuridão e naquela pressão. Eles estavam errados. A maioria das criaturas do fundo do oceano cria a própria luz. Isso se chama bioluminescência. O peixe pescador usa uma isca luminosa pendurada na cabeça para atrair suas presas até perto bastante. Existem lulas gigantes que podem passar de 10 metros de comprimento. Polvos translúcidos que parecem fantasmas. Vermes tubulares agrupados perto de rachaduras no fundo do mar. Isópodes gigantes, parentes dos tatuzinhos de jardim, só que do tamanho de um gato. A lula vampira, que apesar do nome não é bem uma lula nem um polvo, mas fica entre os dois. O polvo dumbo, que usa 2 nadadeiras parecidas com orelhas para nadar devagar pelo fundo do mar. São formas de vida que parecem ter saído de outro planeta. Mas estão bem aqui, na Terra. O corpo dessas criaturas evoluiu de formas bem específicas para aguentar aquela pressão. Muitas não têm bexiga natatória, a estrutura cheia de gás que outros peixes usam para flutuar, porque o gás simplesmente seria esmagado. Seus corpos são cheios de líquido, quase incompressível, o que ajuda a equilibrar a pressão de dentro para fora. Em 1977, cientistas encontraram algo que mudou a biologia para sempre. Fontes hidrotermais no fundo do oceano, liberando calor e produtos químicos vindos do interior da própria Terra. E ao redor delas, ecossistemas inteiros vivendo sem nenhuma luz do Sol.
Bactérias que se alimentam de produtos químicos, não de luz, num processo chamado quimiossíntese. Pela primeira vez, ficou claro que a vida não depende do Sol para existir. Isso mudou até a forma como cientistas procuram vida em outros planetas. Quando uma baleia morre no oceano aberto, o corpo dela afunda até o fundo. Isso se chama queda de baleia. E aquele único corpo pode alimentar um ecossistema inteiro por décadas. Vermes, crustáceos e bactérias especializadas que só existem ali, se alimentando lentamente daquele único evento. Mais de 80% do oceano nunca foi observado por olhos humanos. Temos mapas mais detalhados da superfície de Marte do que do fundo do nosso próprio oceano. Não é falta de curiosidade. É que explorar essas profundidades custa caro, é extremamente perigoso, e a pressão destrói praticamente qualquer equipamento comum. A Agência Espacial dos Estados Unidos recebe um orçamento muito maior do que os programas voltados a explorar o fundo do próprio oceano do planeta. Mesmo assim, já deixamos uma marca lá embaixo. Pesquisadores encontraram sacolas plásticas e microplásticos no ponto mais profundo do planeta. O lugar mais isolado da Terra já não está mais isolado do que a gente produz. Gastamos bilhões de dólares procurando sinais de vida em outros planetas. Enquanto isso, novas espécies continuam sendo descobertas no fundo do nosso próprio oceano, todos os anos. Talvez a pergunta não seja só o que existe lá fora, no espaço. Talvez seja também o que a gente ainda não viu bem debaixo dos próprios pés. Mapeamos a Lua inteira. Fotografamos a superfície de Marte em alta resolução. Mas o lugar mais estranho, mais escuro e menos explorado continua aqui mesmo, na Terra, a poucos quilômetros abaixo da superfície do mar. Esperando, no escuro, por alguém que finalmente decida olhar.